Gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais esta noite, trazendo uma palavra pastoral em tempos de crise para a vida de todos os irmãos que vão nos assistir esta noite. Eu gostaria de tomar a meditação da palavra de Deus, no capítulo 4, verso 1 de Jeremias, que diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. Se tirares as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça. E nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre os espinhos. Amado Deus, soberano Pai, glorioso Cristo, Pai eterno, que o Senhor venha abençoar a vida de todos os irmãos da tua igreja, de todos os teus filhos e filhas. Que o Senhor entre com providência na vida de cada servo teu, de cada serva tua. Que o Senhor vai abençoando, entrando com providência de cura, de libertação, de transformação, ó Pai, de arrependimento na vida daquele que crê. Senhor amado, eu te louvo por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amados, veja a palavra que Deus dirige através de Jeremias para Israel. Assim diz o Senhor. Quem estava falando era o Senhor. Quem está falando é o Senhor através da sua palavra. Aos homens de Judá e Jerusalém: Preparai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre os espinhos. Veja bem, nós na correria desta vida, no afã de trabalhar, de fazer alguma coisa em prol da nossa vida, da nossa família, muitas das vezes nós pensamos que estamos fazendo algo certo, pensamos que estamos semeando a semente correta, e até podemos semear a semente certa, mas muitas das vezes nós estamos semeando entre os espinhos. Veja bem, isto acontece quando nós queremos fazer as coisas fora da orientação divina. Infelizmente, nessa situação é que se encontrava a nação israelita. Quando nós não temos paciência para esperar a ordem de Deus para que a gente comece a semear. O resultado disso é que a gente semeia, a planta até começa a nascer e chega até um tamanho razoável. Contudo, os espinhos que estão em volta dela, ao redor dela, acabam matando e sufocando essa planta. A Bíblia vai dizer para nós no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 22, que o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida, a sedução das riquezas sufocam e ela fica infrutífera. A Bíblia diz isso. E muitas das vezes, quando isso acontece na vida de alguém, nós saímos frustrados, porque nós gastamos esforço, nós perdemos tempo e não chegamos a colher aquilo que nós semeamos. Então temos que começar tudo de novo. Mas só que antes de você semear, busque a confirmação de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas que estão paralisadas hoje, fisicamente, espiritualmente, estão vagueando, quem sabe andando em círculos, sem sair do lugar, no sentido da vida espiritual. Essas pessoas não têm alvos, essas pessoas não têm direção, a vida delas não está focada em Deus, a vida delas está focada em nada, querem mudanças, mas não têm coragem de tomar atitudes para que as suas vidas venham a melhorar. Eu creio, querido, você que me assiste nesta noite, porém que hoje, agora, você vai começar a experimentar as mudanças que Deus tem para a sua vida. E o motivo principal
que nos leva a perdermos a motivação de viver, de conquistar os nossos alvos, de chegar mais perto de Deus. Isso se chama afastamento de Deus e esfriamento espiritual. Uma vida fora da direção de Deus significa uma vida sem direção. O texto sagrado vai dizer para nós que Israel estava andando, vagueando sem direção, andando ociosamente, sem saber para onde ir. Os filhos de Israel começaram a vaguear, a andar sem direção. E esse vagueamento desse povo levou eles a abandonar o Senhor. Eles começaram a trocar as virtudes espirituais por cerimônias sem sentido algum. E Deus ainda estava estendendo a sua mão. Tanto que no verso 1 do capítulo 4 que lemos de Jeremias, Deus está dizendo: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, Israel. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não andarás mais vagueando. O que Deus queria? Deus queria que aquele povo voltasse para ele novamente. Era o desejo de Deus, mas eles tinham que remover as abominações, para que eles não pudessem andar em círculos, para que eles não pudessem andar vagueando, sem direção, sem um alvo, sem um foco. Amado, para nós recebermos a bênção de Deus, nós precisamos começar a pensar em coisas novas, em novas atitudes, num projeto de vida espiritual novo para nós. A palavra do Senhor exortava e exorta aqui o povo de Israel e a nós também, para que não continuemos a semear entre os espinhos. Isso significa perder tempo. Isso significa parar de investir no fracasso. Semear entre os espinhos, além de parar de investir no fracasso, significa não parar de perseverar no erro. É o que a palavra está nos dizendo. Parar de viver uma vida sem resultados positivos. E nós precisamos desses resultados positivos na nossa vida. Para nós recebermos a bênção de Deus, eu disse aqui, nós precisamos tomar atitudes espirituais. Buscar um coração novo, um coração quebrantado, um coração curado. Para que isto aconteça, algumas atitudes são necessárias, como, por exemplo, perdoar e pedir perdão. É necessário parar de falar mal uns dos outros, abandonar o orgulho, deixar a murmuração, buscar a santificação, deixar a prostituição, os prazeres efêmeros dessa vida, voltar uma vida de intimidade com Deus, chegar mais perto de Deus, voltar a orar, voltar a jejuar, voltar à meditação da palavra de Deus, a ponto do salmista dizer para nós no Salmo 32, o verso 4 e 5, o salmista sentiu isso na pele, quando ele afastou-se de Deus e começou a andar vagueando. E aí chega as consequências. E Davi vai dizer: porque a tua mão pesava sobre mim, de dia e de noite. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Amados, peçamos ao Senhor para que nos ajude a sair da mesmice, a sair de uma vida sem resultados, a sair dessa vida vagueante que nós estamos nela. Creia nesta noite, nesta palavra, é tempo de mudar, e mudar para melhor, e mudar para mais perto de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe com as ricas bênçãos celestiais. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua família. Amado Deus, soberano Pai, glorioso Cristo, Pai Celeste, que o Senhor venha abençoar a vida do teu povo que nos assiste ou que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor tome cada um nas tuas mãos, que o Senhor vai cobrindo a cada um com teu sangue, ó Pai, cobrindo a cada um com a tua graça e com a tua misericórdia, protegendo os teus filhos e livrando eles de todos os males. É o que eu lhe peço, ó Pai, e lhe agradeço por mais esta vida que o Senhor tem nos dado, pelos livramentos, pelo cuidado que o Senhor tem tido com o teu povo. Guarda-nos na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, que
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor, as consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.